Ler Atos, capítulo 20. Paulo viaja pela Macedônia e pela Grécia. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajar-nos, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de desembarcar para a Síria, os judeus fizeram sua conspiração contra ele, por isso decidiu voltar pela Macedônia. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbes e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia, esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos, após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois de nos reunirmos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão. Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de frente a Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e dias depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não demorar na província da Ásia, pois havia pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: "Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como aos gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisava que prisões e sofrimentos me esperavam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, e tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar no Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, será novamente visto por mim ou verá a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Não deixei de proclamar a vocês a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra de sua graça, para que vocês edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que as minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: "A maior felicidade é em dar do que receber." Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio.